Bom dia mais uma vez. Irmãos, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Você sabe, acho que está na hora de parar, né? E eu, então, já tem um coro aqui falando sim, para, né? Mas eu fraturei o braço, na verdade os dois ossos do braço, o rádio e a una, e fruto desse acidente fiquei internado alguns dias, depois fiz uma cirurgia e passei meu aniversário no hospital, como vocês sabem, e foi anunciado nas últimas semanas. E durante esse tempo, meu coração lidou com uma mistura de emoções, ingredientes dos quais eu precisei lidar no meu coração. Tristeza, e não poucas vezes me vi chorando por causa de lidar com um acidente como esse, de uma coisa tão simples, uma fratura tão grave. Atrelado a isso, medo, preocupação, me vi lutando com a ansiedade em relação às coisas que eu não posso controlar. Ouviu um suave sussurro, aquilo que é falado bem baixinho, suave. Mas eu ouvi de Deus, relembrando algumas passagens bíblicas, um suave sussurro. E esse suave e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte o seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O suave sussurro que eu escutei nos últimos dias: eu tenho cuidado de você.
E ao pensar na história de Elias, é uma das histórias que Deus recordou ao meu coração. É a história de um homem de Deus, que está fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus, sendo útil nas mãos de Deus, mas que não diferente de nós, lida com problemas, lida com dificuldades, lida com desafios que se apresentam na vida. À medida em que a gente avalia a história, e a gente avalia inclusive o contexto da história, você vai se perceber, e você vai olhar para a vida de Elias, destacando o fato de que Elias está lidando com demandas grandes de responsabilidades. Elias está fazendo grandes coisas. À medida em que você recorda o capítulo anterior, ao grande episódio na história de Elias em que ele enfrentará os profetas de Baal e os demais profetas. É um dia notório, um momento crucial na vida de Israel, porque agora Deus precisa se manifestar para mostrar ao povo que Deus é Deus, e ao mesmo tempo ratificar e legitimar o profeta que fala em nome do Senhor. O povo havia abandonado o Senhor, o povo havia se entregado à idolatria, o povo havia virado as costas para Deus, e este homem de Deus está ali para de alguma forma trazer o povo de volta para Deus. O cenário é interessante porque você conhece a história. Elias vai confrontar os profetas de Baal. E ele faz uma proposta: levantem vocês um altar ao seu Deus e clamem a Ele para que Ele escute a prece de vocês e atenda a prece de vocês. E depois eu vou construir um altar ao Deus de Israel. E eu vou fazer a minha prece ao Deus de Israel. E para que saibam que o Senhor é Deus, que Ele responda a minha prece. Os profetas então vão levantar um altar e eles começam a clamar o seu Deus. E eles clamam. E Elias começa então a fazer chacota deles, porque afinal de contas resposta nenhuma havia para o seu clamor. E Elias começa a brincar com aquela situação. Olha, clamem mais alto. Talvez ele esteja dormindo, precisa ser acordado. Clamem mais alto, gritem. E aqueles homens passam todo aquele momento do dia, diz o texto que vai até próximo do meio-dia, clamando sem respostas. Eles não são ouvidos, porque afinal de contas, aquilo com o qual eles haviam se comprometido não poderia lhes dar nada. Elias então vai erigir um altar, vai colocar um sacrifício sobre o altar, e ele pede para que as pessoas tragam 4 vasilhas cheias de água. Ele cava uma vala em volta do altar, e ele começa a derramar água. Ele derrama os 4 cântaros de água. Ele volta a olhar aqueles que estavam presentes e diz: enche de novo. E mais 4 jarras derramadas, e diz o texto que ele faz isso pela 3ª vez. Diz que a água escorria pelo altar. Elias se dirige ao céu e ele pede a Deus que atenda a sua prece para que saibam que Ele é Deus. Desce fogo do céu, e o texto usa essa expressão, diz que o fogo lambeu toda a água, além de queimar toda a oferta. E naquele momento de uma demanda grande de responsabilidade, o homem de Deus sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus, Deus responde à sua oração, Deus lida com os seus clamores.
E diz o texto que ele prende todos os profetas, e na sequência, nós sabemos pelo texto do capítulo 19, que ele vai matar todos os profetas que foram confrontados no capítulo anterior. Mas sabe, irmãos, quando nós lidamos com grandes demandas de responsabilidades, muitas vezes nós podemos maximizar as coisas, nós podemos aumentar a realidade das coisas. E às vezes enxergando problemas que são muito pequenos, comparado à tamanha responsabilidade que nós lidamos, nós temos a tendência de diminuir algumas coisas que são grandes e aumentar outras que não são. Capítulo 19 começa dizendo que Acabe contou para Jezabel. A Jezabel, se você não sabe, era a esposa de Acabe, uma mulher perversa. E à medida em que o seu marido conta o que Elias havia feito e como havia matado os profetas, Jezabel manda uma mensagem para Elias: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E a gente fica atordoado e pasmo, como um homem que enfrenta mais de 400 profetas, agora se vê amedrontado e fugindo de uma única mulher. Eu não sei, irmãos, eu não sei se ela era feia, o que era, assim, que dava tanto pavor em Elias, mas essa mulher, ela faz Elias sucumbir ao problema. E sabe, irmãos, isso me chama a atenção, porque quando a gente lida com grandes responsabilidades, a gente se vê cansado, a gente se vê fragilizado, e quando a gente enfrenta problemas muito menores, nós nos tornamos grandes demais. Há inclusive um livro que vale a pena você ler, quando as pessoas são grandes, ou quando os problemas são grandes e Deus é pequeno. Porque com essa realidade a gente tende a ver as coisas de maneira diferente. E sucumbindo ao medo, diz o texto para nós que Elias fica com medo, ansioso, preocupado. Há coisas que assolam o coração de Elias. E sabe, é interessante porque preocupação não é em si errado. Não é em si um pecado. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, nos preocupamos com as coisas que nós temos para fazer, nos preocupamos com as nossas responsabilidades. É natural, porque a preocupação te faz mover na direção de resolver aquilo que tem de problema. Mas quando a Bíblia ela traz a preocupação atrelada a um sentimento de ansiedade, isso normalmente está relacionado a nós olharmos para as coisas que precisamos lidar e, tomados por esse sentimento de angústia, medo, preocupação e pavor, nós nos tornamos dominados por ele. Não é uma preocupação que nos move na direção de algo, é uma preocupação que nos estabiliza, nos amedronta, porque afinal de contas, ao invés de confiarmos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. A ansiedade é lidar com preocupações das quais você não tem controle, não pode resolver, e que estão sob o controle de Deus. Mas você, dominado pelo sentimento ao lidar com elas, você paralisa, você se sente anestesiado. É como o meu braço aqui, se eu tentar mexer, não mexe. E sabe, irmãos, isso aqui vai me mostrar um outro sinal na vida de Elias, não só de grandes demandas que mudam o foco das coisas, mas há também um descontrole emocional na vida de Elias. Verso 3 diz: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Se você é alguém são de consciência, depois de ter lidado com um dia de grandes desafios, de grandes demandas,
O que se espera natural é que você vá descansar, para botar as coisas no lugar, colocar a vida em ordem. Mas o que Elias faz na sequência é exatamente o oposto. Ele está tomado de medo, de pavor, um medo que controla, um coração ansioso, dominado pelo temor. E Elias sai numa caminhada meio que sem rumo, porque diz que ele passa por um lugar só para deixar o servo, mas diz que ele vai pelo deserto e ele fica um dia inteiro caminhando. E sabe, irmãos, o sinal do desequilíbrio emocional, do descontrole emocional, está no fato de que Elias acha que a vida está sob o seu próprio controle. O que Elias diz, tomado por medo, é: ele levanta-se para salvar a sua própria vida. E sabe, irmãos, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida e nós não temos. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você não sabe como será o dia de amanhã. E sabe, eu me recordo que na semana do acidente, eu fui participar de uma conferência no Rio de Janeiro. Tempo gostoso. E aproveitei, como bom caiçara que nasceu no litoral. A conferência era de tarde para a noite. Nas partes da manhã eu ia para a praia, dar um mergulho. Aproveitar o tempo. Tempo de aprendizado, de crescimento. De quarta para quinta-feira, pego o ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, chego em São Paulo, tudo normal, vida normal. Como bom, eu não vou falar bom jogador, mas como um bom, alguém que gosta de futebol, vamos jogar bola, os amigos ligam, tem jogo, vamos jogar. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais mexeu com o meu coração é que eu não tomei uma entrada dura, eu não tomei um carrinho, Tem gente que quer me bater mesmo, eu sei, mas não foi o caso. Eu simplesmente tomei um empurrão nas costas, me desequilibrei, fui botar a mão no chão para não cair de cara no chão. E meu braço na hora deu um estralo e quebrou na hora. Coisa boba, um tombo que eu poderia tomar em casa. E sabe, isso me lembra que a vida não está no controle das nossas mãos. E sabe, irmãos, enganosamente a gente acha que pode controlar todas as coisas. Gastamos dinheiro com um plano de saúde, seguro disso, seguro daquilo. E sabe, isso não te assegura nada. Eu não estou dizendo que isso não seja importante e que você não possa ter, e graças a Deus que eu tenho, porque quando eu fui para o hospital também não precisei me preocupar com nada. Mas a nossa confiança não pode estar baseada em coisas que nós julgamos serem capazes de segurar e assegurar a nossa própria vida. Nós não temos controle sobre ela. A vida é passageira, frágil. E sabe, o grande detalhe da história é que esse homem está tão descontrolado emocionalmente que ao invés de descansar, ele quer mais tarefa, ele faz mais coisas, quando deveria de repente parar, aquietar o coração. Como diz o Salmo de número 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um terceiro sinal na vida de Elias, que demonstra para nós que as coisas não estão no lugar. Demandas de grande responsabilidade, descontrole emocional, mas há também um desinteresse pela vida. Verso 4 diz assim para nós: por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe, irmãos, Elias aqui tem de fato o desejo pela morte.
É aquela falsa sensação de que a morte é uma opção, quando não é. E achando que isso poderia livrar ele dos sofrimentos presentes, quando não livra. E há um desinteresse pela vida, porque a primeira coisa que alguém que está se vendo numa angústia profunda, num medo profundo, numa ansiedade profunda, é que a vida perde o seu sentido. Não é à toa que nós, quando lidamos com questões circunstanciais da vida, que nos afligem, que nos ferem, a gente tende a se isolar. Quantos de nós não entra num quarto e quer ficar ali quietinho, escuro, não quer falar com ninguém, não quer se relacionar com ninguém? Há um desinteresse pela vida, quer deixar de fazer as atividades que tem, natural ao momento de sofrimento. Mas Deus está lá com Elias. Deus sabe das queixas, Deus conhece o coração do profeta. Há um outro sinal que é descrito também no texto, que é a debilidade fisiológica, debilidade física. Verso 5 em diante, diz o texto que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Está cansado. E sabe o que me parece, fruto da caminhada que ele fez de um dia inteiro, e no dia anterior ainda enfrentado todos os profetas, é que esse homem agora é vencido pelo cansaço, o corpo reage, o corpo dá sinais de exaustão. Ele simplesmente se encosta e ele dorme. Não porque quisesse dormir, porque afinal de contas, o que alguém que está lidando com coisas como essa, é não desligar a mente, é não desligar as coisas. E a ação natural de sair andando com medo, era fruto de alguém que não quer parar quando precisa parar. Esgotado, cansado, o corpo reage e ele dorme. Deus está lá. Um anjo toca o seu lado e diz: levanta-se, come. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Eu não sei o que tinha nessa refeição, se tinha lá um Red Bull para te dar asas, né? Fato é que, no momento de debilidade física, Deus se faz presente na vida de Elias para simplesmente alimentar Elias. Elias, você precisa recuperar as suas forças. Elias, você precisa comer. Elias, você precisa se alimentar. E sabe o que nós, quando estamos doentes, passando por dificuldades, passando por problemas, nós tendemos a parar de comer, de se alimentar, de fazer aquilo que é trivial à vida. E Deus cuida de Elias. Acorda, coma, beba e dorme de novo que você precisa, Elias. Acorda, coma, beba e dorme de novo, Elias, porque você precisa. E sabe o que me chama a atenção, irmãos, é que nós temos uma atitude rápida, instintiva, de ao invés de cuidarmos primeiro, querermos confrontar alguém que está passando por dificuldades. E aí a gente vê o próprio Deus, que até esse momento, enquanto está cuidando de Elias, não teceu nenhuma palavra de exortação a Elias. Não significa que Deus não vá fazer. Mas Deus ainda não fez. Deus cuida da fragilidade, Deus cuida da debilidade, Deus alimenta Elias. E quando a sua força, o seu ânimo são redobrados, fruto de uma refeição daquelas, na minha opinião, como bom
churrasqueiro, né? Eu acho que ele comeu um baita de um churrasco de cordeiro, daqueles. E esse homem é renovado nas suas forças, e o sinal é que ele caminha por 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Mas há um quinto e último sinal de que as coisas não estão no lugar ainda no coração de Elias, é o fato de que ele faz distorção da realidade. Versos 9 em diante diz assim para nós: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Se você caminha um pouquinho mais à frente, nos versos, final do verso 13, novamente ali na caverna, a voz do Senhor vem a Elias. E a pergunta agora é feita novamente: Elias, o que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias é novamente a mesma: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Sabe, irmãos, o sinal da distorção da realidade tem a ver com o fato de que nós, como cristãos, como pessoas que amam ao Senhor, nós não concebemos a ideia de que nós podemos passar por provações e problemas. Qual é a resposta de Elias? Eu sou zeloso pelo Senhor, eu vivo para obedecer ao Senhor, eu vivo para servir ao Senhor. Uma das lutas internas do meu coração foi lidar com o fato de que, embora sendo servo do Senhor, embora servindo ao Senhor, embora buscando ser para o Senhor e com o Senhor zeloso, como explicar? Num lance simples, uma fratura tão grave, numa coisa normal, uma situação tão crítica. E às vezes a gente se esquece e tem uma visão enganosa de que a vida cristã, ela vai ser um mar de rosas. E muitas vezes tem tempestades nesse mar. Muitas vezes tem lutas. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Coisas não planejadas se interpõem no nosso caminho. E a gente não tem controle, não consegue lidar com tudo. E muitas vezes a gente se esquece que a própria palavra de Deus nos encoraja a entender como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Porque afinal de contas, a palavra de Deus também nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre está trabalhando na nossa vida, mesmo que por vezes nós não entendamos os detalhes à nossa frente, as lutas que nós enfrentamos, os problemas com os quais lidamos. Mas a distorção da realidade é que Elias não achava possível e não concebia a ideia de que sofrimento se faz se faz presente na vida de alguém justo. E sabe, irmãos, a vida está aí para nos lembrar que debaixo do sol, no mundo caído e jaz no maligno, problemas ruins nos acontecem. Problemas dos quais nós não lidamos. Sabe, outro sinal de uma distorção da realidade é que Elias vai dizer que todos deixaram de amar, de seguir ao Senhor.
O povo de Israel deixou a aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada. E sabe o engano de Elias? Fiquei só eu. A distorção da realidade está no fato de que a gente acha que é só com a gente. Está todo mundo bem, né? E a gente vive na era da mídia social, que está todo mundo postando. Hoje eu fui no lugar tal, hoje eu andei disso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu comi aquele prato saboroso. E a gente iludidamente acha que coisas ruins acontecem só conosco. Sabe, irmãos, a vida não é assim. E tal como você, tem tantos outros que estão passando por dificuldades, por lutas, por problemas. Não é privilégio só para você, é privilégio de todos nós, sermos moldados por Deus enquanto nós passamos pelas lutas. E talvez você, na sua mente, se pergunte, mas como que pode sair coisas boas da luta? Porque nas lutas você é lembrado de que Deus está cuidando de você. Nas lutas você é lembrado ao olhar para trás e ver que Deus cuidou ao longo da sua história de vida. Nas lutas você se recorda da palavra de Deus que afirma para nós e nos relembra que Deus nos ama, que Ele se importa, que Ele cuida de nós, e a gente sabe isso pela certeza do Evangelho que Cristo Jesus entregou a vida na cruz do Calvário por nós. Mas Elias acha que é a única bolacha do pacote, só eu. Só eu. E Deus está dizendo para Elias, não é só você. Sabe, irmãos, eu queria, antes de voltar para o texto de 1 Pedro 5:7, para encerrar a mensagem, te ajudar a olhar para um detalhe nesse texto, que me chama muito a atenção. E lidar com você com os detalhes do verso 11 ao 13, que diz o seguinte: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. E quando Elias ouve, diz que Elias cobre o seu rosto com um manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse, e Deus começa então a falar com Elias. E a gente fica se perguntando, né? O que esse texto quer dizer, né? Coisas grandes acontecem, Deus não está lá. Coisas grandes acontecem, Deus não está lá. Se sabe que Deus está passando por ali. E Elias percebe que quando ele ouve um suave sussurro, contrário ao que é dito antes, agora sim Deus está lá. O que tem de verdade nesse texto para nós? Após fugir com medo e desânimo, o profeta Elias, ele se esconde numa caverna. Deus diz para ele sair dali, pois ele vai passar. Elias vê um forte vento, um terremoto, fogo, manifestações poderosas, mas Deus não está em nenhuma delas. E em seguida ele ouve um sussurro suave, um som tranquilo e suave. E é ali que Deus se revela. Sabe o que essa passagem me ensina? Que Deus nem sempre age de forma espetacular ou evidente.
Às vezes Ele fala no silêncio, na quietude, no íntimo do coração. E a verdade para nós é, para quem está cansado, como Elias, Deus oferece consolo com mansidão. É um lembrete de que mesmo quando não vemos grandes sinais, Deus está presente, agindo com ternura, direção, e a gente precisa estar atento para ouvir a sua voz sutil em meio aos ruídos da vida. Deus nem sempre fala no estrondo, mas Ele sempre se revela no silêncio para quem o busca. Às vezes nós queremos ver grandes manifestações de Deus, e Deus precisa simplesmente sussurrar no seu ouvido. E o que Deus sussurrou no meu ouvido nesses dias: eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vós. Gilson, eu tenho cuidado de você. A resposta de Deus para Elias, que termina o verso 18, vai dizer para Elias: Elias, você não é o único. Tem mais 7.000 que não se dobraram, que não beijaram a Baal, e que se mantém firme com o Senhor, mostrando para Elias que ele não é alguém simplesmente selecionado para que Deus possa derramar sobre ele a sua ira. Não. Deus é alguém que graciosamente permite que as provações falem ao coração de Elias, para que o próprio Deus se manifeste através delas. E aí eu volto com você para o texto de 1 Pedro, capítulo 5. Que diz assim para nós: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Há algumas atitudes práticas aqui para nós. A primeira delas é que nós, ao olharmos para as dificuldades, desafios da vida, coisas que nos paralisam, para as nossas lutas pessoais, para as nossas dificuldades, para quando nos vemos com demandas grandes demais que mudam o nosso foco, para quando há descontrole emocional na nossa alma, que não sabemos ou reagimos de maneira incorreta, para quando nós encaramos o desinteresse pela vida, a vida perde o seu sabor, não sabemos mais o que fazer, não queremos mais fazer nada. Quando lidamos com a debilidade física, ou quando distorcemos a realidade dos fatos, nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, preocupações, temores, lutas, problemas. E sabe, irmãos, quando eu penso nesse sentido de tanto distorcer a realidade e a necessidade que nós temos de lançar sobre o Senhor as nossas dificuldades, me vem uma imagem à mente. Quantos de nós já não viu, às vezes, uma criança ou às vezes até um adulto que entra numa piscina ou entra na praia e ele está se afogando, está ali desesperado, e ele se bate, e alguém chega do lado e fala: levanta que dá para você ficar em pé. E ele: não, eu estou me afogando, eu estou desesperado, eu vou morrer. E a pessoa chega, levanta, fica em pé. E depois de muita luta, a pessoa precisa chegar e pegar a pessoa e colocá-la de pé. E aí ela percebe que a água está batendo na cintura, e ela estava se afogando em meio metro de água. Nós somos assim. Coração ansioso, preocupado, temeroso, e a gente permite que estas questões dominem, essas emoções dominem o nosso coração, e a gente para de enxergar Deus. E o convite aqui para nós,
de 1 Pedro é de nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu falei de muitas coisas erradas que a gente vê na vida de Elias, mas sobretudo há uma delas que é crucial, que Elias mesmo nas suas fraquezas e falhas, ele vai em direção a Deus, ele vai em direção ao monte de Deus, ele vai no lugar que ele sabe que vai ter experiências com Deus. E sabe, o convite é pararmos de querer levar o mundo nas costas e acharmos que nós controlamos todas as coisas, porque se você ler o verso 6, anterior ao verso 7 de 1 Pedro, vai dizer para nós que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Qual é a relação de ansiedade com humildade? É que alguém ansioso normalmente é orgulhoso e quer carregar o mundo nas costas e andar sozinho. Mas a maneira de vencer a ansiedade é quando nós nos humilhamos, nos tornamos dependentes, olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, é muita coisa para eu carregar, e a gente pega as nossas coisas e a gente joga no caminhãozinho de Deus, porque o nosso é muito pequenininho. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E outro detalhe no texto é a verdade que está nela. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. É notório que 1 Pedro, sim, ele está num contexto de desafios pastorais. Ele começa o capítulo 5 falando aos presbíteros. Mas é um texto também que Pedro está dando recomendações finais da sua carta. Ele fala de outras coisas, como ser sóbrios, vigilantes, tomar cuidado com o inimigo. E sabe, irmãos, o inimigo que anda ao nosso derredor, ele usa as fraquezas e um coração ansioso para nos derrotar. Por isso resistam-lhe firmes na fé. Sabe como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sabe, olha que interessante, que o capítulo 5, verso 8 ainda diz assim, verso 9: certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Não é só você, não é só o Gilson. Há muitos igualmente passando por dificuldades. Mas Deus está lá. Deus está com você. E você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Feche seus olhos. Eu não sei quais destes sinais talvez sejam mais reais para você. Demandas grandes que você se vê aquém de respondê-las. Se é um descontrole emocional, está sucumbindo às emoções. Não sei se você chegou ao ponto do desinteresse pela vida, ou se é apenas uma debilidade física. Não sei se você tem distorcido a realidade. Mas eu queria que você colocasse diante de Deus hoje e fizesse desta passagem a verdade para o seu coração. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é sempre rica e sempre atual para o nosso coração, ó Deus. E ao mesmo tempo, Senhor, nos perdoe porque, por conta das nossas fraquezas, nós normalmente perdemos o olhar do Senhor. Não conseguimos enxergá-lo, não conseguimos percebê-lo. E a gente precisa ser constantemente lembrado de que o Senhor está lá cuidando de nós em cada detalhe, suprindo as nossas necessidades, fortalecendo a nossa alma, o nosso coração,
cuidando das coisas que nós não podemos cuidar, porque o Senhor nunca perde o controle delas. Nos dê, ó Deus, um coração humilde, que descansa e depende do Teu cuidado. E, ó Deus, obrigado pela vida de Elias e pela mensagem de Pedro a nós, a fim de escutarmos nessa manhã o suave sussurro do Teu trono de graça. Eu tenho cuidado de você. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos por isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus sussurre ao seu coração nessa manhã, que Ele tem cuidado de você. Fábio, vem aqui, o Fábio vai terminar o culto. Bom dia, irmãos.